E aí, pessoal, e aqui estamos nós com o nosso HQ7. Depois de um longo e tenebroso inverno, né? Ou seja, na verdade foram umas férias necessárias, nós estamos retornando com o nosso primeiro programa do ano de 2024. E aguarde que ainda este ano teremos muitas novidades. Mas para começar o ano, nós estamos aqui com um convidado muito especial, nosso amigo Caio, fã da Vertigo, né? E que vai conversar conosco a respeito de um dos personagens mais famosos da DC e que foi o carro-chefe do selo Vertigo. Não é isso? Hellblazer, John Constantine. Fala galera do HQ7, é um prazer aqui, como o Wilson falou, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouco, perguntar primeiro se vocês têm algum minuto para ouvir a palavra aqui desse grande personagem que é o John Constantine, um personagem aí clássico, não é? Um personagem surgido dos anos 80. A gente vai falar aqui um pouco, iniciar da história dele, onde ele surgiu, onde ele iniciou, e aí dar um contexto aqui, para no final você aí curtir, deixar o comentário, e a gente trocar aquela ideia bacana sobre o personagem, beleza? Caio, na verdade o Hellblazer ele surge na revista do Monstro do Pântano, né? Quando este era feito pelo Alan Moore e, se eu não me engano, Stan Bissett, né? Era Stan Bissett. E na revista Monstro do Pântano 36, na segunda série do Monstro do Pântano, lá nos Estados Unidos da América. Aqui no Brasil, esse material, salvo engano, ele chegou em 1988 pela Abril, né? Ainda no formatinho, eu lembro do Monstro do Pântano. Assim, o John Constantine, ele é um mago, né? Mas ele também tem umas coisas bem interessantes, que ele é meio picareta, não é um cara do mal, ele às vezes faz as picaretagens para tentar salvar pessoas, tal, mas isso acaba sempre complicando a vida dele. E o sucesso dele foi muito grande a partir do momento que ele apareceu lá na revista do Monstro do Pântano. Até dizem que ele foi baseado no cantor, né, no Sting, do The Police. Mas como foi assim? Qual foi a primeira história do Monstro do Pântano que você leu e o que te chamou a atenção tanto no personagem para você se tornar um grande fã dele hoje? Certo. Primeiro eu conheci, né, o personagem de Constantine não no Monstro do Pântano. Eu já li na fase de Garfienes, que é uma fase aí que, se vocês quiserem que a gente traga para vocês aqui, é a primeira que inicia aqui nesse encadernado aqui, é com o Jamie Delano, né? Ele que vai iniciar escrevendo a revista solo de Constantine, mas a de Garfienes foi onde eu conheci, né? Com o arco Hábitos Perigosos, que para mim é um dos melhores arcos do personagem. Ali eu conheci e já curti a primeira leitura, né? Foi paixão a primeira leitura. Ele, como o Nilson falou aqui, ele é um mago, né? Mas assim, ele não é aquele mago clássico de fantasia, de cajado e etc. Ele é mais um estudioso, né? De ocultismo, ele é um dos especialistas do universo DC em ocultismo, em toda essa parte de demonologia, ele é o especialista. Não que ele seja satanista ou nada. O mundo aqui de Constantine se baseia em quê? Ele ele é de Liverpool, né? Iniciando, ele nasce em Liverpool, né? Ele nasce em 53, né? Ele veio de uma família desestruturada, né? O pai era um alcoólatra, ele tem uma irmã, né? Um pouco mais velha que ele. Ele dentro de casa não tinha laço nenhum, o pai sempre o batia, o culpava pela morte da mãe e por tudo que acontecia. Ele teve uma infância desgraçada. Então cresceu tendo essa malícia, que Nilson citou, das ruas. Então ele tinha que se virar na escola, ele tinha que se virar na rua e etc. Até virou aquele rebelde, adolescente típico ali, teve uma banda de rock, começou a curtir rock, um underground, e ele começa a ter ali a sua leitura sobre o ocultismo. Ele inicia ali e entra nesse núcleo, né, junto com as pessoas ali, as amizades que ele faz em livro. Ele monta uma banda, a Membrana Mucosa, né, onde ele é baterista dessa banda, e aí chegamos aqui ao início, né, dessa fase, Origens, que é escrita aqui pelo Jamie Delano. Como ele nos falou, Saga no Monstro do Pântano. Ele surge inicialmente no Monstro do Pântano, não aqui, tá? Aqui é quando ele ganha, um ano após ele aparecer lá no Monstro do Pântano, ele ganha a revista solo dele, mas que vem a ser essa Hellblazer. Lá no Monstro do Pântano, ele aparece e já ganha, né, os leitores, porque ele seria inicialmente uma participação.
É uma Só que participação ele seria um especial. passo, mas ele marca tanto, porque ele mostra ao Alec Holland, né, que na verdade é um monstro do pântano, o quanto poder ele tem, o que ele vai representar e o que ele pode fazer, ele que destrincha o mundo brasileiro para o Alec Holland. Aí ele se torna muito importante nessa parte aí, nessa conjuntura, e quando ele some, ele é convidado para ter a revista solo, pela fama que ele fez, e Alan Moore, inicialmente, que eu queria muito que isso acontecesse, mas não rolou. Aí ele disse, olha, mas eu tenho alguém, foi quando ele pega e indica o Jamie Delano para escrever Foi uma indicação muito boa, por sinal, né? É uma coisa interessante, veja, que o Hellblazer ele surge ali em 85, né, na revista do Monstro do Pântano. Em 88 ele ganha o título próprio, que é o Hellblazer, lá nos Estados Unidos, e abre um caminho muito bom para o pessoal que vinha, né? Quando começa a invasão britânica no mercado aquela invasão dos Estados Unidos, com muita gente boa vindo para lá. E ele dá início também ao título Vertigo, ele é o responsável pelo título, né, para lançar esse título, que seriam histórias mais adultas. Mas uma coisa interessante, quando você cita o Jaime Delano, é que ele tinha uma crítica social muito pesada, né? Inclusive tem uma revista do Hellblazer, não sei se é a número 3, que a capa ele tá passando assim pela rua e tem um pôster da Margaret Thatcher lá, né? Aquelas capas eram sensacionais. Com uma crítica pesada aos conservadores, né? Se você vota nos conservadores, você colabora para deixar a Inglaterra uma porcaria, algo nesse sentido, né? Então ele tinha uma visão muito crítica daquela política conservadora que atuava na Inglaterra naquele momento, né? Da Margaret Thatcher, ou a Dama de Ferro, como era chamado. Então, além do cunho, né, político, ele tinha esse clima aí de terror, né, esse peso dessas histórias de misticismo, de terror, mas com uma continuidade assim que poderia ser muito palpável de uma realidade que era a Inglaterra daquela época também. Como o próprio Delano diz, ele diz, eu queria muito mostrar que a Inglaterra o que era a Inglaterra naquele momento, que a Inglaterra era uma merda e eu estava morando naquela merda, né? Então ele tinha uma crítica social também muito pesada. Então isso fez com que talvez o personagem tenha tido esse carisma, né, tão grande junto ao público, porque talvez ele falasse a língua que o pessoal, né, que os adolescentes, época, os jovens e até os adultos esperavam ouvir naquele momento, estava dentro de um quadrinho, né? Mas a primeira saga do Monstro do Pântano, Caio, ou do Monstro do Pântano, do Hellblazer, Origens, né? Você tá com ela aí completinha. Essa aqui tá completinha, ela são em 8 volumes, tá? Essa aqui é o volume 1. É outra coisa, só interrompendo, é interessante notar que Hellblazer passou por várias editoras no Brasil e só a Panini concluiu, né? Então, méritos da Panini, que pelo menos concluiu a saga toda, que tiveram 300 edições, né? 300 edições. Bem lembrado. Porque passou pela Abril, pela Metal Pesado, pela Fractal, e foi tanto editor e começava e parava e deixava no meio do caminho e o leitor ficava meio perdido. Mas a Panini conseguiu publicar a série na íntegra. Então vamos falar aí de Origens, né, que é o primeiro arco dele. Como o início bem citado aí, no Brasil, Hellblazer quando chegou, ela era muito... Quem colecionava sofria. Porque era uma editora, lançava uma parte, aí não completava. Aí a outra, em vez de iniciar dali, não iniciava. Pegava de outra parte, enfim. A Panini veio com a proposta, disse, olha, vai pegar toda uma fase de um escritor e a gente vai unir nos encadernados. Então, pronto, aqui... Como eu falei anteriormente, o Jamie Delano inicia na primeira edição, aqui de 88, né? Aqui essa edição ele vai comandar por 40 edições, então elas estão divididas aqui em 7 encadernados, porque o 8º é com especial, mas é dos anos 2000, que Jamie Delano escreveu. Aí a Panini trouxe tudo que o artista escreveu, mas aqui está em ordem cronológica. Sai todo o material do Hellblazer, né? Aqui, inicialmente, vai o que Jamie Delano propõe. Aqui, nessas 40 primeiras edições, você vai ver toda a base de John Constantine. Você vai ver essa questão da infância dele, a questão do misticismo, essa questão de que Nisso pontuou da contracultura, da crítica. Aqui ele mostra tanto não só a Inglaterra, mas também o mundo em si, porque aqui John também ele viaja para outros países, para outros continentes, enfim. Ele faz uma crítica, não só é mais, logicamente, o personagem da Inglaterra, mas ele viaja todo mundo. Aqui, como eu disse, o John, ele veio dessa família, então ele cresce tendo que se virar. Ele tem essa banda, e ali, aqui, não inicia contando a infância dele, tá? Já abre com história estopeira, que é fome, né? Que é um demônio da fome,
como o Bruno disse, que ele se aposta e a pessoa come sem parar e começa pessoas em restaurante comendo, come tecido, tudo uma fome incansável e vai secando e fica esquelética. Isso começa a acontecer e John vê que estrago da edição. Tem que resolver porque se não parar, vai acabar com a Terra, né? Então já começa um estouro. Isso aí até pode ser uma paródia em relação ao uso de drogas, né? O crack faz isso com as pessoas, porque, né? Aí, justamente, né? A crítica ela fica ali nas entrelinhas, não fica tão clara. Aqui, inicialmente, a gente vê o perfil do John. Ele é seu amigo até certo ponto. Se chegar num ponto em que para ele for melhor a vida dele, ele vai passar por cima dos amigos sem pestelejar. Então, assim, ele não é um exemplo de bonzinho, não. Ele não é aquele cara, como nos falou, a essência ruim. Ele não tem. Mas é um péssimo exemplo. Mas assim, os fins justificam, o meio justifica os fins. Entendeu? Então aqui ele inicia, tem um amigo que vai buscar a ajuda dele e ele sacrifica o amigo para poder salvar a terra desse demônio. Ele sabia que, olha, meu amigão, desculpa aí, mas você vai ter que rodar porque só tem essa maneira. Então assim, a gente já vê aqui que ele não é aquele cara que você quer ter como brother. Ou seja, no final ele fez algo bom que ele salvou a terra, entre aspas, né? Mas para isso ele sacrificou o amigo. E o cara era amigo dele, era amigo dele. É uma sacanagem. Aí assim, ele vai relembrando com flashbacks. Aí chegamos aqui, que eu acho interessante, porque eu não vou falar de todas as histórias nisso, até para você leitor aqui e pelo tempo. Aqui é Newcastle. Essa aqui é o Encarnado, volume 3 de origem. Aqui tem um fato marcante que marca a vida do John nessa fase, né? Como eu disse, ele tem essa banda, a membrana mucosa, e ele é chamado para tocar numa casa chamada Casa Nova, que fica em Newcastle, que é em espanhol. Não, Castelo Novo, né? Casa Nova. Aí ele vai tocar nesse show. Ele chega com a banda lá. Quando ele chega, ele nota que não tem ninguém, tá vazio. E quando ele vai descendo, ele ouve gritos de uma menina, né, de uma adolescente. E quando ele desce, ele se depara com um demônio, né, que foi invocado para ele, cheio de corpos destroçados e etc. É o primeiro contato que ele tem, ele já lia, né, como eu falei, mas o contato de visual, ali presenciar. E ele decide ali salvar aquela menina e ser ele com aquela prepotência dele, né, de querer ser o melhor. E ele diz, vou evocar um demônio aqui que vai destruir esse aqui. E é quando ele faz uma evocação ruim lá que dá errado, né? E ele evoca um demônio, e na literatura aqui da história, você tem que saber o nome dele para você controlar. E ele não sabe, ele erra. Então esse demônio fica solto, muito poderoso, e mata os amigos dele aqui. Então, bem, é um fato horrível que acontece aqui. Ele uma das maiores tragédias da vida dele. Ele vai para um hospício, ele passa 2 anos em Ravensgar, que é o nome do hospício, para ele tentar, porque ele fica muito abalado. Isso vai até o fim, ele carrega isso com ele. Então, por isso que eu digo assim, que é marcante esse fato aqui, porque até a última edição, o John lembra desse fato. Ele lembra muito desse fato. Ele fato aqui. Tortura por isso. Isso. É um personagem, como o Nilson falou, com muitas camadas. É uma história que tem política, né? Tem toda essa questão mais pesada do obscuro, da demonologia, da humanidade, que existem pessoas ruins. Então ele pisa no carro. Ele trabalha muito a dualidade do ser humano. Isso, também, aqui, né? Então, se você é um leitor que espera ver aqui no Constantine magia, ou texto mais leve, não é para você. Aqui, como ele já diz, é do selo Vértigo, que é um selo adulto, é para maiores de 18 anos, então é uma história mais pesada. Agora, se você curte todo esse mistério, você já tem uma carga de leitura, dê uma chance, eu aconselho a você iniciar, que é um grande personagem, com muitas histórias, né, com muitas camadas, vários outros personagens aparecem, Monstro do Pântano aparece, ele é do universo da DC. Então, vários personagens Vingador você vai reconhecer aqui. Aqueles personagens o Desafiador aparece aqui. Então, eu aconselho, é um ótimo personagem. Dê uma chance, que eu tenho quase certeza de que você também, assim como eu, vai se tornar um grande fã desse personagem. E aqui, quem sabe vocês pedirem aí, comentar, etc. A gente vem aqui, né, Nilson? E traz a outra fase dele, que é a do Garfienes, que é muito lembrado, que é a sequência aqui que se inicia a partir do número 41. De Hellblaze. É isso aí, pessoal. Então a gente falou hoje da Hellblaze Origins, né? Então são histórias clássicas, histórias excelentes que qualquer fã de quadrinhos deve ter na sua coleção. Então a gente vai ficando por aqui, agradecendo a Caio, né, por ter aceitado o nosso convite para falar do Hellblaze e convidando você a se inscrever no nosso canal e até a próxima parte do Hellblaze, né, onde nós vamos falar de outras histórias do personagem. Valeu, pessoal, e até o próximo HQ7. Valeu!